Então, sou o professor Solon Viola, estamos aqui na nossa segunda aula. Essa aula vai tratar fundamentalmente da questão dos direitos humanos no Brasil e na América Latina. A chegada dos direitos humanos na América Latina é uma chegada tardia. Chega fundamentalmente sem usar o nome dos direitos humanos, na medida que a sociedade latino-americana é uma sociedade que não é feita para ela mesma, é feita para fora, para os colonizadores. E se constitui aqui uma aristocracia que não precisa de direitos, é uma aristocracia que tem privilégios. E se ela tem privilégios, aqueles que não são aristocratas, quase nem humanos são. Os escravos, por exemplo, eram tratados como instrumentos, o animal que falava. Portanto, um ser absolutamente sem direito, inclusive sem direito à alma, sem direito, portanto, à condição humana. Então, a maneira pela qual o direito humano chega no Brasil é uma maneira que não se vincula à expressão direito humano, se vincula à negativa do privilégio do outro, à negativa daquele privilégio que, sendo de poucos, é uma recusa para a maioria. É assim que chega através das rebeliões dos escravos, da criação das senzalas, da fuga dos povos indígenas para o interior, procurando livrar-se do homem branco, construindo uma ausência em relação ao homem branco. É assim que permanece ao longo das rebeliões coloniais. As rebeliões coloniais, as lutas contra a metrópole, normalmente são lutas feitas pelas elites em busca do controle político daquilo que já era o controle econômico da região. A população não é chamada a participar, e quando chamada, é chamada para lutar em nome do outro, e não em seu próprio nome. As rebeliões coloniais se fazem em nome da liberdade, mas não da liberdade que elimina a escravidão, por exemplo. No caso do Brasil, mesmo na República, a população não é chamada à cidadania republicana. Proclamada a República no Brasil, 3% da população, em algumas partes raras do território brasileiro, tem direito de voto. O voto é circunscrito ao controle da economia. É a riqueza da pessoa que lhe dá a condição de eleitor e de eleito. E aí se constituem as relações entre as diferentes elites regionais que darão origem a todo um tempo da velha República Brasileira. Outra vez os direitos humanos aparecem aqui como uma rebelião vinda desde baixo, nas lutas dos povos em busca de um lugar para viver, como por exemplo em Canudos, como por exemplo no movimento dos Mucas no Rio Grande do Sul, ou no movimento do Contestado em Santa Catarina e no Paraná. Movimentos nos quais a população pensava em construir um lugar de uma certa autonomia. Também nessa época do início do século passado, nas cidades que já se organizavam em torno de uma incipiente industrialização, as reivindicações que eram feitas na cidade não recebiam o nome de direitos humanos, embora hoje possam ser incorporadas como direitos sociais. Lutas por salários dignos, luta por direito de sindicalização, de organização partidária, os clássicos direitos civis. Lutas por descanso semanal, férias remuneradas, jornada de trabalho, os clássicos direitos sociais e econômicos, que, no entanto, não eram tratados assim, mesmo por aqueles que lutavam. O Estado, ao contrário, tratava esses movimentos como arruaça, bandidagem, anarquia, e um presidente da República velha diria toda questão social é uma questão de polícia. Então o Estado não reconhecia os direitos humanos e a sociedade clamava por direitos sem saber e sem chamá-los de direitos humanos. Terminada a Segunda Guerra Mundial, o Brasil faz um imenso esforço para se livrar do tempo que havia percorrido ao longo de sua história, um tempo no qual a cidadania não havia se tornado presente. E inicia, então, a sociedade brasileira a sua primeira experiência mais forte de democracia.
um tempo muito curto, que vai de 1945 a 1964. Nesse tempo, o governo brasileiro assina, com as demais nações livres do planeta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E incorpora alguns princípios dessa declaração à Constituição Nacional. Alguns, não todos. Por exemplo, não incorporamos a liberdade de organização partidária. Uma série de partidos com posturas mais ideologicamente definidas não podem compor o jogo democrático brasileiro nessa ocasião. No entanto, em 64, mesmo esse rápido, brevíssimo ensaio é interrompido de uma forma brutal, onde se rasga a Constituição, onde se rasgam os pressupostos da vida democrática nacional. E se estabelece, então, no Brasil, um tempo de negação absoluta de tudo aquilo que havia sido conquista feita pela sociedade brasileira. É um tempo de terror, e um terror vindo do Estado brasileiro, que tortura, que assassina, que prende sem mandato, que exila, que persegue, que censura meios de comunicação, que interfere na vida das universidades, que caça estudantes. É um tempo que a sociedade brasileira não pode apagar de sua memória. Nesse tempo, perante a dor que a sociedade brasileira vive, em algumas cidades, grandes cidades brasileiras, se organizam pequenos grupos, normalmente ligados às igrejas cristãs. Constituem as comissões de justiça e paz, ancoradas diplomaticamente no Vaticano, um Estado independente e soberano, como representação desse Estado. E aí se reúnem intelectuais, professores universitários, jovens estudantes, senhoras da aristocracia, inclusive, que eu entendo tenham se arrependido de terem participado da Marcha com Deus pela Família e pela Propriedade. Esse grupo se reúne e começa a contar à sociedade brasileira e contar ao mundo o que acontece nos porões, das delegacias de polícia, dos departamentos de ordem política e social, de algumas unidades das Forças Armadas, tanto Exército, quanto Marinha, quanto Aeronáutica, e a denunciar isso à sociedade brasileira e ao mundo, a denunciar os crimes contra a humanidade. Não há nenhum espaço de liberdade. Existem dois partidos, um situacionista e outro oposicionista, com uma oposição dentro das normas férreas do período, e a sociedade, desarticulada por completo, começa a se refazer desde o pressuposto dos direitos humanos. E começa a se refazer, então, em duas óticas decisivas. A luta pelas liberdades, a luta por direitos civis e políticos, que acompanha a liberdade, e a recuperação dos pressupostos da igualdade, nas lutas que começam a ser organizadas por condição digna de vida. Então se organizam, primeiro, dentro das igrejas cristãs, e depois, junto à base da sociedade, aos setores mais carentes da sociedade, começam a se organizar movimentos de diferentes ordens. As primeiras lutas são lutas claras pelas liberdades, pelos direitos civis e políticos. Vamos recordar algumas. O direito a um mundo sem censura, ao mundo das artes e a um mundo de mídia sem censura. O direito de manifestar pensamento, um direito de construir organizações, o direito de pensar livremente e manifestar livremente o que se pensa. Depois, a luta pela anistia, o direito de retorno daqueles que foram obrigados a sair do país, o direito de uma anistia ampla, gradual e restrita, uma recomposição do tecido político nacional.